Olá, meus vintages. Quem entra é vintage. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje dando início ao episódio número 24. E hoje para falar de amor. O que muda depois do isenta no amor, nos relacionamentos? Será que a gente fica mais sensível? Será que a gente fica mais exigente? Será que a gente fica mais inteligente, né, emocionalmente? E quem vai falar hoje sobre amor aqui com a gente é o ator, o escritor e o estudante de psicanálise, Maurício Silveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje com você. Sejam todos bem-vindos. Venha conosco nessa viagem sobre o amor, que será muito interessante. Obrigado pelo convite, viu, Karine? Maurício, é maravilhoso ter você aqui. Hoje que você está aqui, me fala a primeira pergunta que a gente faz, né? Quantos anos? Eu tenho 46 anos. Já tô no isenta. É bom passar dessa fase, É né? ótimo, é ótimo, é muito bom. É muito bom. Algumas coisas mudam, né, na nossa cabeça. Algumas coisas mudam e eu vejo de forma positiva essas mudanças. Você falou o amor depois dos 40, se a gente fica mais exigente, se a gente fica mais sensível. Eu acredito que a gente fique mais seletivo, mais seletivo, porque durante a vida nós já tivemos algumas experiências. E essas experiências nos trazem ensinamentos. E através desses ensinamentos a gente começa a saber o que a gente quer e o que a gente não quer mais na vida. Não só em relação ao amor, né? Mas como nós estamos falando de amor, a gente sabe, poxa, esse tipo de relacionamento que eu já vivi eu não quero repetir. Esse tipo de tratamento que eu tive eu não quero mais viver isso novamente. Então não é que a gente fique chato, não é que a gente fique exigente. A gente fica seletivo porque a gente já sabe o que serve ou não para nós, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo que é o seguinte. Eu já fiz até um rios assim. Eu adoro abacaxi mesmo. Eu gosto de fruta, muitas frutas. Só que eu sei que toda vez que eu como muito abacaxi, me dá afta. Então eu aprendi isso com a vida. Então hoje eu não como muito abacaxi, porque eu não quero ter afta. E no dia que eu comer muito abacaxi, eu não posso reclamar que eu estou tendo aftas, porque a vida já me ensinou. Então eu sou responsável pela minha realidade, eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelas consequências das minhas escolhas. Entende o que eu quero dizer? E é assim também no amor. O amor, a gente. Poxa, tudo bem, quando a gente é adolescente, o primeiro amor, aí você entra sem saber o que é um relacionamento, aí você ama, aí de repente termina o relacionamento, você sofre, acha que nunca mais vai encontrar alguém, que você vai amar daquela forma. Aí passa um tempo, você conhece uma outra pessoa e vai vivendo novamente um relacionamento e acaba, e depois vai. Tem outro relacionamento, ou não, tem gente que casou no primeiro relacionamento, né? Tudo bem, não existem regras, né? Mas com esse percorrer, nós vamos entendendo o que serve ou não para nós, né? Não é que a outra pessoa não seja, não esteja à minha altura, ao meu nível, não é esse local. É no local do emocional. Porque a parte física, a parte de tesão, de atração física, isso é fácil, né? Isso é muito fácil acontecer. E geralmente, quando nós somos mais novos, nós somos muito baseados a esse tipo de sentimento, né? E não ao que a saúde que esse relacionamento está trazendo para gente, a saúde emocional. Porque chega ao físico também, né? Se você entra num relacionamento, um relacionamento tá te fazendo mal emocionalmente, chega um momento que você começa a sentir no corpo. Uma vez para finalizar esse assunto rapidinho, uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é psiquiatra, eu falei assim, poxa, muitas mulheres têm uma dificuldade enorme de sair de um relacionamento abusivo, né? Tem umas que nem saem. Aí ele falou, não, elas saem de duas formas. Uma, uma decisão própria, que é muito difícil, ou em segundo lugar, porque ela já está doente e a família interfere no relacionamento e fala, pô, você está em depressão, você tem que se tratar, você está com síndrome do pânico, você tem que se tratar. Então, a pessoa sai do relacionamento, ou por livre e espontânea vontade, ou para tratar de alguma doença que ela se deixou acumular. Porque, para finalizar isso novamente, né, muitas vezes uma pessoa que está dentro do relacionamento, ela tenta de tudo para que o parceiro ou a parceira, mas na maioria das vezes o parceiro, volte a enxergá-la dentro de casa.
Aí essa mulher, às vezes, ela muda de atitude, ela faz isso, faz aquilo, mas no final, às vezes, inconscientemente, eu me coloco no local de depressão, porque talvez seja esse homem que casou comigo, ele vai me enxergar doente e agora ele vai se abrir para me acolher novamente. Acontece muito isso. É um círculo, começa a entrar vicioso, É né? um ciclo Você falou vicioso. uma coisa interessante aí que também não estava no roteiro, é aquela coisa, né? Vai vindo bate-papo, vai fugindo do que estava aqui no roteiro, tá escrito. Mas como você começou já falando assim sobre amor, você falou uma coisa muito legal, que é a eu te vejo, né? No filme Avatar, eles nem falam eu te amo, né? Eles Sim. falam eu te vejo. O que que é amar hoje em dia? É isso, é enxergar o outro? O que que, né? A gente vai falar sobre amor. Como é que se definiria para você a palavra amar, essa relação saudável? Então, essa definição de amor é algo muito complexo, né? É muito complexo porque para Platão, amor era algo que eu ainda não tenho, né? Algo que eu desejo, era sinônimo de desejo. Por isso que tem um amor platônico. Eu amo uma pessoa platonicamente porque eu ainda não a tenho. Aristóteles já fala que o amor é o que eu depois que eu conquisto, eu vou cuidar. E aí vem o amor de Cristo, né? Que é o amar uns aos outros, né? Amar ao próximo como a si mesmo, que para mim é onde está um grande erro de interpretação nos dias atuais. Porque muitas pessoas falam, eu tenho que amar o outro como a mim mesma, e essa pessoa se vira dependente emocional da outra pessoa, porque eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Mas ela esqueceu que no mandamento fala, amai ao outro como a si mesmo. Se eu não estou me amando, eu não vou conseguir te amar. Eu vou virar apenas um dependente emocional seu. Então, muitas vezes, né, a gente acha que a pessoa boa, ela ama, 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 mas e aí? Essa pessoa está sendo boa para ela mesma? Ela também está se amando? Porque uma vez me perguntaram assim: você acredita no amor? Aí eu respondi para a pessoa: existe amor aí em você? Existe amor em você, Karine? Em mim, sim, bastante. Então o amor existe. Não tem como não acreditar. Ele está em você. Agora, se eu acredito em relacionamentos amorosos, aí seria uma outra história. Eu também acredito. Mas o amor, ele não tem como não acreditar. Amor de mãe para filho, é amor de pai para filho, amor de irmãos, amor de amigos e principalmente o amor que está dentro da gente. Então, se eu tenho amor, eu não posso desacreditar no amor, porque ele está em mim, então ele existe. Agora, se o outro não tem, é referente a ele, diz respeito a ele, não diz respeito a mim. Então, É, isso é interessante, né? Não tem como viver sem amar, pelo menos pra mim, né? O amor tá em tudo. O amor é a primeira coisa, né? Quando você vai fazer alguma coisa, até em casa, uma simples comida, se você não tiver amor ali pelo que você está fazendo, a comida vai sair horrível. Então você tem que amar tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. exatamente. Eu acho que, para finalizar, a tua pergunta, o que é o amor, até hoje nenhum filósofo chegou a essa resposta do que é o amor, né? Mas para mim o amor é quando você se entrega a qualquer coisa sem querer algo de volta. Ah, mas e a reciprocidade? Vamos lá, né? Poxa, quando eu conheço uma pessoa, eu me entrego a ela, eu vou. Logo no momento de conquista, né? A gente sempre mostra o nosso melhor lado, né? Todo mundo, de forma inconsciente, né? Então a gente dá o nosso melhor para aquela pessoa. No início, às vezes, a pessoa nem é recíproca ainda, você quer conquistar, coisa e tal, parará. Só que a reciprocidade, para mim, ela existe quando o relacionamento começa a existir uma conexão. Tipo, nós começamos a nos tornarmos ficantes, né? Que tem esse termo hoje em dia, o ficante. Poxa, até onde eu posso ir? Porque até onde essa pessoa tá sendo recíproca ao que eu estou oferecendo a ela nesse momento, né? Porque os sinais estão desde o início. Os sinais estão desde o início. E para mim o que muda depois do isenta no amor é exatamente isso. Os sinais estão desde o início. Eu vejo muitas mulheres, porque eu trabalho mais em mentoria com mulheres, né, apesar de trabalhar com alguns homens também, é, elas se repetem o padrão de relacionamento. Ah, eu conheci um cara lindo, maravilhoso, ele era fofo, ele era isso, só que ele teve ciúmes do meu shortinho curtinho, você tinha que ver que ele deu um piti. Ai, mas eu achei tão bonitinho que ele mostrou o amor que ele tem por mim. Eu falo, não, não, não.
Ele só apenas mostrou o que ele tem ali dentro e você achou bonitinho, então você deu só um pouquinho mais de vitamina para esse monstro se construir e crescer cada dia mais. Porque se hoje ele te impede de usar isso, amanhã ele vai te impedir de sorrir numa festa que você pode estar sorrindo para alguém ao lado. Aí no outro dia ele vai te impedir de sair com as amigas, né? Eu tô falando de uma Uhum. forma crescente no tipo de manipulação, né? Então, é, o que acontece? Aí muitas vezes essa mulher, ela vive esse relacionamento e chega uma hora que ela fala, eu não aguento mais, eu não posso olhar para o lado, eu não posso sorrir, eu não posso falar com as minhas amigas, eu não posso falar com um amigo, eu não posso ter amigo, eu não aguento mais, aí vive aquele momento de dificuldade para terminar um relacionamento, que quando você se relaciona por um longo tempo, por mais que você saiba que aquilo ali já não te cabe mais, é difícil você se desconectar de uma hora para outra, né? Então existe uma preparação emocional para você se desconectar. Termina e ainda sofre mais um pouco, coisa e tal, e entra num outro relacionamento. Aí de repente, ai, você acredita que ele teve ciúmes da minha saia curta? Aí ele me ama, né? Eu falo, não, você não vai repetir o padrão, né? Você já percebeu que isso não te leva, não vai te levar a um local seguro, um local que você busca. Então, as experiências vão nos tornando mais seletivos nesse sentido. Por exemplo, poxa, eu não quero mais um homem que grite comigo por qualquer motivo. Então, você conheceu um cara no primeiro mês, ele já gritou contigo, já tem um sinal gravíssimo ali. Não que uma pessoa não vá falar alto contigo, que vai um dia estar mais nervoso, mas, poxa, você coloca dentro de um relacionamento de anos, você entende Uhum. que todo mundo é ser humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, ninguém é perfeito. Mas a gente também consegue imaginar, né, que ele também tenha padrões repetitivos e que já Todos começa a nós colocar a temos, toxicidade dele ali, né? Ou exatamente. na forma de tolir, ou na forma de falar, ou na forma, quer dizer, é um homem que também tem padrões repetitivos que vão se repetir de forma negativa no relacionamento. Todos nós temos padrões de repetição, né? Nossos padrões são baseados nas nossas crenças. Nossas crenças ficam no nosso subconsciente. Existem as crenças positivas, que está tudo bem, que elas nos fazem bem, e existem nossas crenças limitantes. O problema são as nossas crenças limitantes. Elas nos limitam, o nome já diz. Então, o autoconhecimento nos traz essa consciência do que é limitante e do que não é. Por exemplo, uma mulher que nasceu num lar onde o pai trai a mãe o tempo inteiro, e essa menina vai crescendo, vai, poxa, mãe, como você aceita meu pai te traindo o tempo inteiro? Como você aceita? Ah, você tem que fingir que é assim mesmo, o homem é assim mesmo, fecha os olhos, não finge que não tá vendo, coisa e tal. Aí essa menina aí pega tipo, um certo ranço, né, dessa situação, né, e fala assim, poxa, eu nunca vou querer me relacionar com um homem que trai. Só que aí de repente, ela tá na fase adulta, ela tá se relacionando com um cara que ela descobriu que tá traindo ela e ela não consegue terminar o relacionamento tão facilmente. Ela fala: caramba, eu tô vivendo o que a minha mãe viveu. Por quê? As escolhas dela ou delas, né? As escolhas foram baseadas nas crenças limitantes. Porque enquanto criança, você já deve ter escutado essa frase, né? É, faça o que eu falo e não o que eu faço. E é totalmente o contrário também. A criança ela vê o que está acontecendo dentro de casa e como a mãe e o pai são as referências maiores que ela tem de confiança, de amor, de proteção, então o que os pais fazem, essa criança tem a tendência de repetir depois, né? Você vê, poxa, um menininho que o pai gosta de jogar futebol, pô, um dos primeiros presentes que o menino vai querer é Uma uma bola. bola. E assim também é para a menina com a mãe, e vice-versa, né? Só que, muitas vezes, eu já estou misturando os assuntos, tem problema não, né? Não, depois eu vou pontuar tudo de novo. Tá? Pera aí, então, calma aí, deixa eu falar da parte da carreira ainda. Maurício, ele é formado pela Cal, ele é carioca, ele teve presente nas novelas da Globo, Cobras e Lagartos, Paraíso Tropical, Sete Pecados, atuou em cinema no filme Vereda Tropical, vencedor do Kikito de 2004 como melhor roteiro de filmes latino-americanos. Quer dizer, ele tá aí o tempo inteiro também, além de falar e ser psicanalista e ter e-books, né, sobre comportamentos e relacionamentos, a sua formação é de ator, né? Foi por Sim, aí que você começou? Como é que foi essa foi. carreira que você também desbrava aí de ator?
Então, eu era formado em técnico de eletrônica e eu era responsável lá em Ribeirão Preto pela equipe técnica da TV Clube, uma TV local repetidora da Band. E um dia eu montando equipamentos, coisa e tal, tava tendo gravação de comercial, eu fui chamado para fazer um comercial lá na hora, eu fiz, aí comecei a trabalhar como modelo, eu falei, poxa, eu vou voltar para o Rio para estudar artes cênicas. Aí comecei a estudar artes cênicas na Cal e o bichinho do teatro me picou, como dizem, né? E agora não consigo viver sem. E com o tempo, eu, em um momento da minha vida, eu tive síndrome do pânico, né? E nesse momento, era um momento que eu estava passando até também por dificuldades mais financeiras, assim, situação de não tinha como pagar um psicólogo, coisa e tal. Então comecei a estudar para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu tinha medo de entrar no metrô, eu tinha medo de. Eu saía na rua, via as pessoas, e assim, o meu corpo ficava todo duro, né? Coisa e tal. E eu fui estudando e, lógico, conversando com terapeutas amigos, que eu não precisava pagar, coisa e tal. E fui descobrindo. E aí eu encontrei o meu local de cura, digamos assim, através da escrita, né? Que eu escrevo poesias. Então passava a madrugada escrevendo poesias, colocando para fora tudo que eu estava sentindo, assim, as dores, né, os medos. Tanto é que as minhas primeiras poesias são meio pancadas, assim, né, que era totalmente visceral. Não era poesia bonitinha para colocar na internet e ser vendida, era poesia visceral mesmo, né. E, e através disso, eu estava ainda no momento que eu tinha feito algumas novelas, coisa e tal, aí já estavam uns 2 anos mais ou menos que a TV não me chamava novamente. E aí, o que, que eu vou fazer da vida? O que, que eu vou fazer daquilo? Coisa e tal. Já passei dos 30, eu não quero voltar para a profissão antiga, eu tenho que continuar sendo artista. E eu me desafiei a escrever um texto de teatro. O primeiro texto de teatro chamado Pulando a Cerca, com a direção de Bem-vindo Sequeira, né? Que para mim é um dos mestres da comédia no Brasil, então aprendi muito com ele. E depois que eu escrevi esse texto de forma intuitiva, eu entendi assim, caramba, eu acho que eu sei escrever também teatro, né? Então, para melhorar o meu trabalho artístico, deixa eu entender mais o que passa dentro da cabeça dos seres humanos, que até agora eu estava entendendo o que estava passando dentro de mim. Era um olhar para mim, para o meu umbigo. Agora eu preciso ter um olhar mais amplo para, através desse olhar, eu conseguir criar personagens mais reais que toquem as pessoas que estejam assistindo. Então comecei a estudar psicologia, psicanálise, nesse momento de forma autodidata. E eu sempre eu comecei a usar o Instagram para para me expressar de forma artística. Em nenhum momento eu não comecei o Instagram pensando, vou fazer mentorias, eu vou ajudar um monte de gente. Eu não pensava nisso. A minha era a primeira coisa era a minha expressão artística, porque eu precisava daquilo para mim. Aí eu comecei a receber muitos directs. Caramba, você salvou minha vida. Inclusive até, poxa, eu tava pensando em me suicidar e eu vi coisas suas e agora eu não, você salvou minha vida. Isso até arrepia, porque é a coisa mais linda que existe. Mulheres me procurando, caramba, meu relacionamento, você falou exatamente, não tinha nem rios ainda, era só Texto. era texto. Então, poxa, você é terapeuta? Não, não sou terapeuta, eu sou artista. Que eu queria fazer terapia contigo. Eu falei, mas eu não sou terapeuta, eu não posso fazer terapia contigo. E essa procura a demanda começou a crescer muito, assim, de forma. Teve um boom de um dia para o outro. Teve um boom do dia para o outro. Eu fiz uma frase que ela é: quanto mais liberdade você me der, mais preso a você eu estarei. Aí essa frase viralizou assim, em um dia eu ganhei mais de 50 mil seguidores, coisa e tal. Aí aí depois dessa frase aí começou a deslanchar, né? E Graças hoje a são Deus. mais de 300 mil seguidores. São 300 mil no Insta, quase 200 no TikTok, quase 1 milhão no Kawaii. E vamos que vamos. E é uma nova carreira, né? E aí começou junto com essa nova também coisa que se tem, a internet, né? Que é a coisa mais maravilhosa que existe, né? E eu acho que a internet ela foi criada justamente para as pessoas tocarem outras pessoas. Você tem isso, né? Dentro de você, essa vocação de tocar outras pessoas, né?
Então, quando eu comecei a estudar teatro, o meu objetivo, eu tinha 24 anos na época, né? A minha utopia, né? A minha ideologia era qual? Poxa, através da arte eu posso ajudar de alguma forma as pessoas e a sociedade, porque no palco, na TV, no cinema, você está levando algo para essas pessoas poderem refletir sobre, né? Mas quando eu comecei a postar no Instagram, coisa e tal, eu percebi que eu estava também ajudando as pessoas e eu percebi que eu poderia fazer essa união entre os dois trabalhos, que eu não saía do meu propósito que eu escolhi de vida, que é ajudar as pessoas, me ajudar também, ajudar as pessoas e ajudar a sociedade de alguma forma. Eu não sou ninguém para mudar a sociedade, mas eu acho que se eu fizer a minha parte, o nosso amigo fizer a parte dele, você fizer a sua parte, o Gus fizer a parte dele, todo mundo fazendo a sua parte, será uma sociedade melhor, Sendo né? a nossa melhor versão, né? Sendo a nossa Que é um melhor dos versão. e-books dele. E aí ele não parou mais, gente. São 3 e-books, 4 peças. E hoje em dia ele está em cartaz com Em Pé de Guerra, que é uma peça que fala sobre relacionamentos amorosos, né? Fala um pouquinho da nossa peça, da sua peça pra gente. E como é que é uma comédia. E eu falei, nossa, né? Um ato falho. O que a sua peça traz nossa, é nossa. Se É, você ama a traz peça, é nossa, tá valendo, é nossa. É O aquela que ela traz, assim, pra nossa vida, né? Essa questão, assim, de se espelhar, né? Porque quando você vai ver uma peça, às vezes você se revê ali, né? Principalmente as peças contemporâneas. O que ela traz pra gente, assim, da rotina do dia a dia, né? Tá. Gostei quando você falou nossa, sabe por quê? A arte de um artista só é dele enquanto ele tá criando. Depois que ele expõe pro público, já não é mais dele. Por exemplo, você vai numa exposição de quadros, às vezes o pintor ele estava com uma expressão naquele momento, ele pintou um quadro de uma forma que você vai ler, digamos que seja um quadro abstrato, você vai olhar para aquele quadro e vai sentir uma emoção, um sentimento diferente de que outra pessoa que esteja vendo o mesmo quadro. Então, assim, a arte é daquele pintor enquanto ele estava criando, depois é de quem está recebendo. Então, fale da nossa Entendeu? peça. Em Pé de Guerra é uma peça, é uma comédia. Eu adoro comédia, né? Muitas pessoas falam, mas eu não te imagino fazendo comédia. No Instagram você faz muitas reflexões. Eu falei, então vai no teatro que você vai ver. Por quê? Eu acho que a comédia é uma forma de você levar uma reflexão também ao público, sem que ele perceba que está refletindo sobre aquele assunto. Porque é muito mais legal você refletir rindo. Caramba, eu faço isso também, putz, não sei o que. Ela, nossa, eu já vivi isso também. Putz, isso não dá pra viver mais. Rindo do que levando pra um lado pesado, porque a vida já é meio pesada em certos momentos, né? Então pra que a gente vai deixá-la mais pesada? Vamos deixar as coisas leves, sempre levando alguma informação ao público. Em Pé de Guerra mostra os ciclos viciosos de um relacionamento amoroso. Todos relacionamentos existem ciclos, né? A vida é cíclica, né? Quando você faz um exame de eletro, é o quê? Pi, 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 altos e baixos, altos e baixos. Na hora que está em uma só frequência que a gente já não está mais nesse plano. Então os relacionamentos são assim também. São cíclicos. Só que existe o cíclico vicioso, que faz de mal, e o cíclico Virtuoso, que é bom. Podemos usar essa palavra, ótimo, eu nunca tinha usado ótimo, virtuoso. Porque o que acontece? Muitas vezes o casal, o casal fica brigando, tem os mesmos problemas do início da relação até o final da relação. Eles não param para conversar, não entram num acordo, um não escuta o outro, porque muitas vezes fala assim, mas a gente dialogou. Você falou pra caramba, eu não escutei nada. Eu falei pra caramba, você não escutou nada. Não houve diálogo. Houve 2 monólogos que um não estava escutando o outro. Então é bem diferente os dois falarem do que os dois dialogarem. Então, para mim, hoje em dia falta o diálogo, não falta o falar. Todo mundo fala. Né? Ainda mais hoje em dia, todo mundo quer ter a razão de tudo, quer, né, o tal do ego, né, do ego inflado. Então, em Pé de Guerra, ele traz essa reflexão sobre até onde o ciclo ele é saudável
ou até onde ele começa a ser algo prejudicial ao relacionamento, né? Só que na nossa peça, ele traz uma mensagem positiva que é, quando nós reconhecemos os nossos erros, tudo a gente pode se acertar, sabe? Porque no dia que eu casar novamente, eu tiver num relacionamento novamente, eu irei errar. Assim como a minha futura mulher, namorada, também irá errar. Porque somos seres humanos erram. Mas quando eu tenho a consciência do meu erro, e eu tenho consciência que eu preciso pedir perdão para essa pessoa que eu digo amar, né? Então, porque se eu não sei pedir perdão para a pessoa que eu digo amar, eu não amo essa pessoa. Então, quando eu consigo pedir desculpas e a pessoa consegue aceitar as minhas desculpas e vice-versa, poxa, eu acho que aí eu tenho como o relacionamento ser saudável. Eterno? Não sei. Que seja eterno enquanto dure. Mas pelo menos é algo saudável enquanto dure. Né? Lógico que todos nós queremos uma pessoa que pra gente envelhecer, né? Mas, se não for para ser, que a gente seja feliz, de qualquer forma, né? Exato, né? E o Vinícius de Moraes aí, né? Que seja eterno enquanto dure. E você falou, assim, essa questão da comédia, né? De estar sempre de uma forma leve colocando isso tudo, né? Então, quer dizer, quem for lá vai se divertir, vai dar altas gargalhadas e ter várias reflexões em Pé de Guerra. Agora, em Pé de Guerra fala dos ciclos que são inevitáveis, né? E foi o que você falou. Agora, são 3 books que você escreveu, 3 e-books. Recomeçar, né? Pode ser o melhor momento da sua vida. Na lábia, não caia na lábia de um homem escroto e seja a sua melhor versão. Vamos fragmentar. O que você pode falar aí do primeiro? Recomeçar pode ser o melhor momento da sua vida. Como é que é possível recomeçar? E aí vem muito pra gente também, né? Porque quem tá no Isenta já tá recomeçando, né? Porque cai uma ficha. Às vezes, quando você tem 30 anos, você quer muito conquistar. E aí você vai, é a hora de você começar a morar sozinho, é a hora de você fazer faculdade, é a hora que, de repente, você investe numa primeira relação. E aí, quando você entra nos 40, você já tá com mais aprendizados, algumas cicatrizes, Sim. mas já tá refletindo, né? Porque o lóbulo frontal fechou também, né? Sim. Você realmente está ali com o cérebro completo. Então, como é que é recomeçar? Então, o e-book ele fala totalmente sobre o recomeço, né? E a primeira coisa mais importante do recomeço é recomece fazendo o novo. Não recomece fazendo de novo. Isso já é uma chave que muda na nossa cabeça muita coisa. Porque não adianta eu recomeçar e começar, por exemplo, eu andei um caminho todo, percorri um caminho todo, aí lá no fim tem um abismo. Eu falo, vou voltar para o local de início, mas se eu voltar a caminhar pelo mesmo caminho, eu já sei onde eu vou chegar. No precipício, no abismo. Então, eu tenho que recomeçar fazendo o novo. Agora, aonde esse o novo vai me levar? Eu não sei. Eu só sei que não vai me levar mais para aquele abismo. Então, é uma nova experiência que eu vou viver. Cheguei aonde eu quero? Ah, tem um abismo aqui também. Poxa, ok, eu vou recomeçar de novo e fazer o novo, né? Errei agora, fazer o novo. Eu vou pegar um outro caminho e de repente, olha, cheguei onde eu queria agora. Porque muitas vezes a gente repete, a gente recomeça fazendo de novo tudo que a gente já fez. E se eu repito o que eu já fiz, qual o resultado que eu vou ter? O mesmo. E muitas vezes no relacionamento é isso, a gente repete o padrão, porque é o mesmo padrão que a gente tem, que está no nosso subconsciente. Se eu não tenho a consciência disso, eu vou repetir padrão, eu vou me relacionar com o mesmo tipo de mulher, você vai se relacionar com o mesmo tipo de homem, se você não tiver trabalhado o teu autoconhecimento e ter despertado a tua consciência para fazer escolhas conscientes. Ah, mas porque 95% do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, são baseados no nosso subconsciente. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você saia todo dia 8 horas de casa para trabalhar, vira à direita. Aí no domingo você saiu 8 horas da manhã para ir na padaria. E você saiu de casa, virou à direita. Aí você andou meio quarteirão, a pé ou de carro, independentemente do que seja. Aí você fala, caramba, eu não tô indo trabalhar, eu tava indo na padaria, eu tenho que dar a volta no quarteirão ou voltar, né? Ou seja, o cérebro fica viciado, né? você saiu no teu
Você foi comandada pelo seu subconsciente, que é maravilhoso. Que imagine se a gente tivesse que pensar tudo. Agora eu tenho que pegar esse copo, agora eu tenho que trazer o copo na água, agora eu tenho que falar no microfone. Seria muito cansativo para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele abrevia o que ele já conhece. Só que ele já conhece também algumas coisas que não são legais. Algumas armadilhas da vida, né? Só que ele não entende. O nosso cérebro é super inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro. Tá? Desculpa, cérebro. Mas ele é um pouco burro, porque assim, ele acredita no que a gente fala para ele. O cérebro, na verdade, eu falo muito sobre isso também nos stories, na minha rede social, o cérebro é um órgão cego. Né? Então, se você chega para ele e fala assim, uau, que dia lindo tá hoje, mesmo que lá fora chuva cândaros, você tá colocando já no seu cérebro uma reação positiva. Exatamente. Então, se você chega para ele e fala, olha, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar naquilo, ele vai começar a agir dessa forma. E isso que você está falando é muito engraçado, porque e interessante, importante, porque, por exemplo, quando a gente está no carro dirigindo e tá falando no celular. Todo mundo hoje fala no celular dirigindo. Quem tá dirigindo? É o seu inconsciente. É o consciente. O seu consciente está conversando com a pessoa ali no teclado. Então, a pergunta é, se você faz muita coisa no seu inconsciente o tempo inteiro, aonde está o seu inconsciente? O seu inconsciente tá mal-humorado, o seu inconsciente tá deprimido, o seu inconsciente já tá desacreditado, o seu inconsciente tá em que vibração, né? Exatamente. Porque se é ele que leva a nossa vida o tempo inteiro, aonde está a vibração do seu inconsciente? Então, o autoconhecimento, eu acho que vem muito daí. Exatamente. A necessidade, né? A necessidade da gente ter a consciência da consciência, senão, exatamente, senão a gente é levado o tempo inteiro pelo nosso subconsciente. E as emoções que nós vamos viver no dia, a gente não tem controle nenhum, porque a gente deixa o nosso subconsciente comandar o nosso dia a dia. Tem um psiquiatra que agora eu esqueci o nome dele, é um rapaz jovem, ele é muito bom, ele está estourado na internet, ele é de Florianópolis, que ele falou uma coisa muito interessante, que é muito polêmico, né? Ainda mais quando entra no local de religião, que é, você acredita no livre-arbítrio? Acredita. Então, eu também, entre aspas. Mas hoje eu tenho a consciência que eu só consigo fazer uma escolha hoje. Eu não tenho o poder de escolha se eu seguir as minhas crenças apenas. Porque eu vou sempre escolher o que as minhas crenças querem que eu escolha. E aí, como romper esses padrões repetitivos? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Que você se conhece. Nós achamos que nós nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. O autoconhecimento, como já dizia Raulzito, né? Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem. E hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 10 anos atrás. Porque eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento há uns 15 anos, mais ou menos, e era um momento que eu olhava para mim e eu falava assim, cadê você, Maurício? Cadê você? Você sempre foi aquele cara que sorria, aquele cara que levava alegria para as pessoas, todo mundo queria a tua presença, e de repente você tá com uma armadura se protegendo de todas as pessoas que já tentaram te passar a perna, de pessoas que tentaram te usar, em todos os locais, não só amoroso, mas profissional, todas as coisas. E aí você vai criando armaduras para lidar com a vida. Só que é errado, porque quanto mais armadura você coloca em você, menos você deixa você ser. Você está preso ali dentro. Né? E você acha que você está protegido, mas não, você está igual um pássaro dentro de uma gaiola, com medo e aquela, né, doido para sair daquilo, mas não sabe como. E eu entendi que eu estava preso dentro de uma armadura, e essa armadura não deixava eu ser quem eu sou. E foi quando a vida começou a tirar algumas coisas de mim, digamos assim, né? Poxa, tava trabalhando pra caramba, fui modelo também, né? Fazendo campanhas internacionais, coisa e tal. E de um dia pro outro as coisas começam a sumir, né? Por que ano passado eu trabalhava o tempo inteiro e esse ano eu tô triste, não pego nada, o que aconteceu, né? Então você vai se pesquisando, você vai se perguntando por quê. Eu tive esse insight de forma intuitiva, muitas pessoas não têm esse insight, né? Eu falei assim, eu quero voltar a ser quem eu sou. Não,
E aí, como é que você fez? Como que eu fiz? É um processo longo. Foi um processo Para se longo, né? libertar dessas armaduras, Eu né? comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, eu comecei a buscar me fazer perguntas para encontrar respostas e dia a dia a gente vai mudando. Só que quando você me pergunta assim, quando que você mudou? Eu não sei te falar exatamente. Eu sei assim que antes teve uma época, eu lembro direitinho que eu tava andando, eu morava em Ipanema, eu tava andando ali no Leblon, quando fazia tudo a pé por ali. Aí tava de óculos escuros, eu tava chorando por algum motivo. Aí coloquei óculos escuros, só limpando a lágrima assim, aí encontrei um amigo meu, ele, cara, e aí, parará? E eu disfarçando, ele falou, você tá mal, cara? Eu falei, cara, aconteceu um monte de coisa, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí, não, chega aí, vamos fazer. Aí fiz uma sociedade num trabalho lá, aí eu comecei a colocar pra gerar algumas coisas e eu comecei a cuidar de mim cada vez mais. Aí, de repente, assim, 1 ano, 2 anos depois, eu parei e pensei, caramba, agora eu tô sendo o que eu queria ser naquela época. Eu me propus a viver o processo. Só que, geralmente, quando a gente começa a um processo de autoconhecimento, a pessoa fala assim, e aí, quando que eu vou estar bem? Eu não sei quando você vai estar bem. Você vai ter que ver o processo. É igual você, poxa, eu quero emagrecer 40 quilos. Adianta você ir na nutricionista e pegar uma receita, né? E se matricular na academia? Só isso vai te tirar os 40 quilos? Não, né? Você vai ter que ir na academia todo dia, você vai ter que fazer a dieta que a tua nutricionista te passou. Aí durante o primeiro mês você vai perder ali 3, 4 quilos, no segundo, de repente, isso, no terceiro, isso. Aí depois começa a diminuir a quantidade de peso que, né, na reta final diminui. Então você vive um processo de 1 ano e pouco, para perder esses teus 40 quilos. Aí quando é eu tô sofrendo porque eu terminei um relacionamento, eu não quero mais sofrer. Poxa, calma, se permita também sofrer. Nós somos seres humanos. Se eu não me permitir sofrer, eu tô rejeitando o meu lado, um dos meus lados do ser humano. Porque a gente só sabe que a felicidade existe porque a gente tem a referência da tristeza. Que se a gente vivesse só na felicidade, talvez nós nem saberíamos que estávamos felizes, né? Porque a gente não teria uma outra referência. Então, muitas vezes as pessoas buscam a felicidade. Só que a felicidade é utópica. Eu gosto de falar para as minhas mentoradas o seguinte: busque se amar. Porque você vai se amar feliz, nos dias felizes é super fácil, né? Poxa, ganhou na loteria, ganhou não sei o que lá, tá apaixonada. Pô, é fácil se amar nesses momentos, né? E no momento que você teve um prejuízo financeiro, no momento que você terminou um relacionamento, você levou um pé na bunda, e aí, você vai se abandonar nesse momento? Então, se você se amar tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, você vai ter uma vida plena. E aí é mais fácil da outra pessoa te amar? É bem mais fácil, né? Quando a gente se ama. Mas, assim, a outra pessoa é bem mais fácil a outra pessoa nos amar se ela também se amar. Por isso Senão que ela traz um peso pra você, senão você vai ser responsável de levar felicidade pra ela. Aí ela te dá a mala assim, toma, agora me faça feliz. Caraca, que responsabilidade, né? Eu já tenho a responsabilidade de eu me fazer feliz, né? Agora você me dá a responsabilidade de eu também te fazer feliz, é muita responsabilidade. Então, assim, e não só a responsabilidade pro outro, é você entender que você deu a mala da tua felicidade pro outro carregar. E se o outro joga da ponte no rio que leva a tua mala de felicidade? E aí, como que você vai buscar a tua felicidade? Que você deixou na mão da outra pessoa? Mas é óbvio que a base de um relacionamento, a base do amor, né, entre duas pessoas, é que nós nos façamos felizes. Porque quando eu amo uma pessoa, vê-la feliz me traz felicidade. Ah, tá, mas e o que, que o outro faz por mim? Então, começa a pesar quando você faz tudo pela outra pessoa, querendo fazer a pessoa feliz, não por dependência da outra pessoa. Mas começa a pesar quando você começa a observar que não tem um caminho de volta, né? A mão não é dupla, tá só em via única. Aí começa a ficar um pouco pesado. No início é um pouco pesado, aí depois começa a ficar muito pesado, e depois fica insustentável. Que você fala, eu não quero mais remar sozinho. Porque se a gente tá numa canoa, num barco, só um lado rema, a gente não sai do lugar, a gente fica girando em volta do mesmo local, né? O barco fica assim, né? Tipo, eu já fiz essa experiência.
Então, aí isso cansa, porque você tá vendo que você tá remando e não tá saindo do local. Porque a base do amor é você se entregar ao outro, né? Só que a gente tem muito medo de se entregar ao outro hoje em dia, nos dias atuais, por causa da superficialidade, ninguém quer nada com nada. Eu não gosto muito dessa frase ninguém quer nada com nada, eu não gosto da frase que nenhum homem presta, eu não gosto da frase que todas as mulheres são iguais, eu não gosto, porque quando a gente fala isso, a gente está colocando todos os seres humanos dentro de uma mesma caixinha. Essa digital que eu tenho aqui, só eu tenho no universo, no mundo todo, no planeta Terra todo. Eu ia falar no universo, não sei se existem outros planetas, não sei se existem extraterrestres, e de repente tem uma digital igual a minha, mas aqui na Terra só eu tenho essa digital. A tua digital só você tem. Então, quando eu falo assim, todas as mulheres são iguais, eu já estou mentindo. A tua digital é única, só você é assim. Então, por isso que não existe fórmulas mágicas. Calma aí, vamos chegar lá. Me fala primeiro aqui, como é que é essa coisa da mulher conseguir se livrar de pegar um homem escroto, de cair na lábia de um homem escroto? O que você fala aí pra dar essa dica tão importante pra mulherada? Então, esse e-book foi o primeiro que eu escrevi. Eu acho ele maravilhoso, assim, no sentido de... Existem diferenças entre homens e mulheres, assim, a gente coloca como diferenças básicas, né? Até a forma de pensar. O homem é um pouco mais racional que a mulher. Lógico que existem mulheres mais racionais que alguns homens, existem alguns homens mais sentimentais e românticos que outras mulheres, mas agora a gente vai falar de uma forma generalizada, que eu nem gosto muito, mas vamos falar. Os homens têm uma forma mais racional, o homem é mais visual que a mulher, coisa e tal. A mulher se apaixona pelo cara. O cara é inteligente, o cara é isso, o cara é aquilo. O homem tem muito visual, né? E o visual não quer dizer com a perfeição. Porque gosto é gosto. Mas o homem gosta do visual, gosta de ver a mulher bem vestida, assim, bonita, né? Atraente. E a mulher tem um outro local que é admiração pelo intelecto, coisa e tal. As mulheres falam, em média, 1000 palavras a mais que um homem durante o dia. Né? 1000 palavras a mais no dia, né? Então, a forma de se comunicar é diferente. Isso é uma das coisas que dá mais problema nos relacionamentos, porque eu sou homem, você é mulher. Aí nós estamos nos relacionando, digamos assim. Eu vou conversar com você como se eu estivesse conversando com um amigo que vai me entender, você não vai entender nada. Porque você não raciocina como eu raciocino, o sexo masculino. Da mesma forma que as mulheres às vezes dão sinais. Não sei o que lá, isso, coisa e tal. Às vezes o cara não pega esse sinal porque com os amigos ele é papum. E aí? Vamos lá hoje? Vamos, fechou. Eu queria tanto ir lá hoje, não sei o que lá, mas não fala que quer. Então às vezes o cara não pega no ar. Mas ele nem me escuta porque você não falou no universo dele. Então, muita coisa que eu adoro o Augusto Cury, né, que ele fala da inteligência emocional, eu estudei PNL também, é o seguinte: eu quero que você me escute, eu tenho que entender qual o universo que eu tenho que falar contigo. E vice-versa, né? Que para mim sempre é vice-versa, que se só você fizer, fica pesado, como a gente já falou, né? Então, tipo, poxa, pro homem, ele tem que ter uma paciência, às vezes, para falar um pouco mais, se abrir um pouco mais. Mas eu acho que se é pra mulher que ele ama, eu acho que vale a pena. Entende? Assim como a mulher também pode também fazer a parte dela, entender que o homem, se você falar tá bom, já tá bom. Não precisa explicar por que tá bom, sabe? Tipo, cada um é de uma forma. E quando a gente se respeita nesse local, aí o relacionamento também pode ser um relacionamento bastante saudável. Porque a gente mostra preocupação pelo outro. A gente mostra se preocupado em a informação que eu estou passando ser realmente você entender o que eu quero falar. Senão eu falo alguma coisa, você entende da forma que você quer entender. Não que você queira entender de forma errada ou certa. É porque você está preparada para receber entender as mensagens de uma certa forma, e eu estou preparado
por outras formas, até pela criação, coisa e Tá falando da tal. diferença, né? Por exemplo, hoje, entrando no isenta, você acha que os homens de 40 querem as mesmas coisas que as mulheres de 40? Olha, então, é bem complexo isso, né? Por quê? Uma coisa que eu vejo, que eu tenho certeza, é que a gente tem. Lógico que quem trabalha o autoconhecimento é que você fica bem mais seletivo. Não é qualquer coisa mais que te interessa. Agora sim, existem os homens que não querem nada com nada, mas ainda mais eu tenho vários amigos que já foram casados, têm filhos, coisa e tal, e fala, cara, eu não quero mais ter filho, eu não quero casar, eu quero curtir a vida. E hoje tá muito fácil, né? Tudo é muito fácil, qualquer coisa. É, você ficar com alguém, ir pra cama com alguém, coisa e tal. Antigamente o casamento era uma permissão para você ir com alguém pra cama. Hoje você não precisa mais do casamento para isso. Então eu vejo muitos homens com esse pensamento: poxa, cara, eu não preciso mais, não quero mais me relacionar com a pessoa e se eu tudo eu posso ter tudo sem ter uma encheção de saco, né? Mas aí entra no outro local. O que é encheção de saco? Esse cara ainda tá infantilizado, né? Isso ainda está infantilizado. Quando fala não querem. A vida tem encheções de saco, não só no amor, no trabalho. Quantas vezes no trabalho a gente não vai, ai, que saco, hoje aquela pessoa me encheu o saco, não sei o que ela. Aí você vai lá, e tua amiga briga contigo, esquece de fazer alguma coisa, e você perdoa facilmente, né? Minha melhor amiga. Agora, quando é relacionamento, tudo fica mais pesado. Ah, ele fez isso comigo, não vou perdoar. A tua amiga se perdoa facilmente, ou o amigo, né? Falando tanto, independentemente se é homem ou mulher. Mas existe o outro lado de homens que sim querem relacionamentos sérios. Existem homens que querem. Porque eu não gosto dessa. Todos os homens são iguais. Não são. Sabe? Eu tenho mentorados que falam, cara, tá difícil de encontrar uma mulher que queira um relacionamento sério. Existem homens que falam isso, né? Eu falo, tá, mas até quando eu vou colocar responsabilidade no outro, né? É a mesma coisa da mulher, tá difícil de encontrar homens que querem algo sério. Tá bom, o que você tá fazendo de diferente na sua vida para você ter contato com pessoas diferentes, para você conhecer um outro nicho de pessoas, né? Digamos assim. O que você mudou em você para você também atrair pessoas em outro local? Porque se a gente. Ah, se eu só atraio, digamos, se eu só atraio mulheres que não querem nada com nada, alguma coisa está errada em mim. Independentemente se elas querem algo ou não querem, aí é problema delas. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala sobre nós, né? Então, que eu estou, aonde eu estou errando, aonde eu estou vibrando, que eu só atraio pessoas que não querem nada com nada. Assim as mulheres também, né? Por que eu só atraio homem tóxico, de repente? Homem que não quer nada com nada? Aonde que eu estou permitindo que essas pessoas entrem na minha vida? Porque, ah tá, mas não tem homem tóxico? Óbvio que tem. Mas até quando que você vai permitir que essas pessoas entrem na sua vida? Porque existem homens de valor. E nesse e-book eu mostro muito isso, a diferença de um homem tóxico e de um homem de valor. O que seria aí? Vamos botar, tipificar. O que é um homem de valor? Um homem de valor é um homem que ele sabe das responsabilidades dele como homem, ele sabe das responsabilidades dele como ser humano, ele sabe das responsabilidades dele dentro do relacionamento, mas ele sabe que ele é humano, que ele erra, que ele acerta, mas que ele está disposto sempre a evoluir, a querer ser uma pessoa melhor por ele, pelo relacionamento e, se tiver, pela família também. Agora, você falar um homem de valor é um homem perfeito? Não, não existe um homem perfeito, não existe ser humano perfeito. Só Jesus Cristo que passou pela terra perfeito, né? E o que seria um homem tóxico, né? Um macho escroto, igual é no e-book? É um cara que ele não tem responsabilidade afetiva nenhuma e ele vai fazer com você o que você deixar, o que você quiser, o que você permitir, ele não tá nem aí, ele tá em prol apenas do prazer momentâneo. E quando eu falo de prazer momentâneo, não é só o prazer sexual, não, é o prazer da vida. O que essa mulher tá me oferecendo? Um monte de cara se relaciona com mulher mais rica, mais velha também. Por quê? Porque tá ganhando benefícios financeiros, coisa e tal. Então isso é tóxico, né? Isso é tóxico. Agora, o homem de valor, para mim, é esse. É o homem que, apesar de ser humano, que erra e acerta, ele está sempre em busca da sua melhor versão, que é o outro e-book, né?
que está em busca de sempre ser um ser humano melhor. Por ele, pela pessoa que está ao lado dele e, se tiver a família, pela família. Qual seria a primeira dica para a pessoa ser a sua melhor versão hoje em dia? Se conhecer. É o autoconhecimento. Parece repetitivo, né? Mas qual que é a base, o início do autoconhecimento? É um exercício que se chama os 3 porquês. Digamos assim, eu era uma pessoa muito reativa. Isso me fazia muito mal. Eu não sabia que eu era reativo até então. É o caso de você estar dirigindo, alguém te dá uma fechada, você fala, seu né? Não vou falar o que eu falava não, que não pode. Mas aquela coisa, não sei o que lá, parará. Eu era reativo. Só que acontecia o que dentro de mim? Tá pensando o quê, né? Vai freando assim, você tá pensando, tá falando com quem, tá freando quem? E eu ia dirigindo mais 10, 15 minutos com aquela frequência da raiva dentro de mim. E a frequência estava dentro de mim. Não estava em quem me fechou e foi embora. Que não estava nem lembrando mais de mim. Mas eu ainda estava lá, filha da mãe, não sei o que lá, me fechou, não sei o que lá. Então, estava dentro de mim essa vibração. E eu entendi que mudanças de hábito, mudança de pensamento também vem através de mudança de hábitos, né? De atitudes. Eu posso, mudando as minhas atitudes, eu mudo os meus pensamentos e vice-versa. É vice-versa. Então, quando as pessoas começavam a me fechar, eu era reativo ainda, né? Mas em vez de falar seu, eu falava seu. Aí eu me pegava no meio da minha atitude e me segurava, engolia seco aquilo. Até um dia que eu já não estava mais reagindo. Aí eu já estava rindo, isso daí tá com problema. Ih, rapaz, isso daí não dormiu bem hoje não. Tipo, então você já não fica com problema em você. O problema é do outro, vai com ele. Ele passou por mim, não vai mais deixar o problema dele em mim, né? Então eu percebi que a gente vai mudando as nossas atitudes, a gente vai mudando também os nossos sentimentos. Porque o que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto é a forma que eu vou me relacionar com os seres humanos à minha volta. Se eu tenho um pensamento negativo, dá uma angústia aqui, né? Ó, e só de falar que eu tô uma angústia, tá vendo? A expressão do meu rosto fechou, o tom de voz já deu uma baixada, né? E eu tô me relacionando com você já com gestos mais curtos, porque o meu corpo reage assim. Agora, você já deve ter escutado isso. Ah, tá triste? Vá correr, coloca uma música boa, coisa e tal. Por quê? Eu faço o movimento inverso. Eu tô triste, eu coloco uma música legal, solto o meu corpo, eu começo a dançar, mesmo triste, né, coisa e tal, e eu tô dando uma informação pro meu cérebro. O meu cérebro tá, pô, o que tá acontecendo? Era pra eu estar triste, o Maurício tá dançando, tá cantando, será que não era pra eu estar triste, não? Então eu acho que não, né, ele tá me dando uma informação que não é pra eu ficar triste, aí eu vou mudando a minha vibração. Isso é mágico? Não, isso não é mágico. Não é tipo, vou colocar uma música agora e vou mudar tudo na minha vida de uma hora para outra, não. Mas isso são processos repetitivos, diários, que te colocam numa vibração melhor. Igual eu falei, eu comecei o meu processo de autoconhecimento mal. Eu tava mal mesmo, assim. Chorava na rua, sem saber o que ia fazer mais, assim, da vida. E, de repente, 2 anos depois, eu tava, caramba, eu tô agora ajudando as pessoas, sabe, assim, tipo, e eu não percebi o processo, lógico, eu percebo o processo conscientemente hoje em dia, mas na época eu não percebi assim, agora eu passei desse nível para esse nível, desse nível, eu só percebi que de um dia para o outro, entre aspas, né, 2 anos, eu estava bem. Essa questão que você falou, né, de botar uma música, de ir para um lado, né, externo, né, pegar um pouco daquele ambiente. Isso é importante colocar essa rotina porque você lembra de lembrar o cérebro que você está querendo mudar. Sim. Então, eu vou acordar todo dia na mesma hora, sair para fazer uma caminhada todo dia, vai ajudar a me fazer mudar, né, de uma forma assim, ser mais tranquila, não tão tensa? Vai, porque você está colocando ali essa forma de lembrar a sua proposta lá atrás, que era mudar. O teu cérebro, ele entende o que você fala para ele, ou as pessoas que você tem como referência também falam. Por isso que muitas vezes, digamos assim,
uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, tem autoestima lá em cima, que se ama. Ela entra em um relacionamento e ela gosta tanto do cara, né? E esse cara é um cara abusivo, digamos assim, e ele começa aos poucos, poxa, você não sabe fazer isso, você não é capaz daquilo. Ah, que isso, você vai abrir um podcast, você não vai dar certo, você não vai conseguir, é muita coisa pra você. Ah, e hoje você, nossa, você tá meio assim, nossa, você tá assado. Você vai fazer faculdade pra quê? Fazer faculdade, você tá velha, você não vai estudar. Não vai... Ou seja, quando essa mulher começa a acreditar nisso. Quantas mulheres que entram no relacionamento que elas são maravilhosas, assim, elas não deixam de ser maravilhosas, mas elas passam a não se sentir mais dentro do relacionamento. Porque elas começaram a acreditar em tudo que aquela pessoa que elas amam, que elas têm como referência, né, naquele momento, essa pessoa está invalidando todas as qualidades e pensamentos e vontades dela. E quando a gente está ao lado de uma pessoa que a gente ama muito, a gente acredita nessa pessoa. A gente acredita nela. Da mesma forma que pais que tratam os filhos de forma narcisista ou polindo, oprimindo muito, essas crianças vão crescer com algum trauma, um diferente do outro. Lá em casa nós somos 3 irmãos, tivemos a mesma educação, só que cada um é um, né? Porque a gente recebe as informações de uma forma diferente. Se um dia 2 crianças vão na sala assim, pai, me ensina isso aqui, 2 mais 2, quanto que é? Aí o pai fala, caramba, vocês são burros, hein? Não sabe somar 2 mais 2? 2 mais 2, ó, 1, 2, 3, 4. Vai pro quarto estudar que vocês são burros demais. Brincando assim, né? Numa brincadeira. Não em xingamento, mas uma brincadeira é muito séria. Porque uma dessas crianças, ela pode ser um pouco mais sensível e ela vai andando pro quarto assim, caraca, eu sou burro, eu não sei matemática. Eu não sei matemática. Aí vai crescendo, todo dia que vai ter prova de matemática na escola, ela sua frio, ela fica nervosa, porque ela tá com aquela crença limitante que foi colocada na cabeça dela pelo pai, que fez uma brincadeira sem maldade, né? E a outra criança, que não é tão sensível, vai pro quarto e fala assim, ah, burro é você, pai, burro é você, não tô nem aí, que burro, nada. Aí essa criança não cria essa crença, porque são 2 pessoas diferentes. A gente recebe as informações de formas diferentes, né? Só que o que eu vejo muito hoje na internet, que eu gosto de falar, que é a gente vê muitas pessoas falando assim: ah, a tua criança está ferida e a culpa das feridas dessa criança é dos teus pais. Ok, nossos pais eles possuem responsabilidade, sim, mas já pararam para perceber que a criança ferida, as crenças limitantes, todas essas coisas, a psicologia, ela começou a tratar desse assunto de menos de 20 anos para cá, né? Há 30 anos atrás não tinha diagnóstico de toque, de depressão direito, era todo mundo colocado na mesma caixinha de esquizofrenia. Então assim, como que o seu pai vai te passar algo que ele não sabe que existe? Ele não sabia que essa brincadeira podia te fazer mal. Porque o pai dele fez com ele, ou a mãe dele fez com ele. Isso independentemente se é pai ou mãe, tá? Eu dei o exemplo de pai, mas é a família, ou pode ser o irmão mais velho, a irmã mais velha. Essas pessoas não tinham essa referência. Eu lembro uma vez que meu pai me bateu, eu mereci, tá, gente? Mas eu lembro que ele me bateu e ele me bateu com um cinto. E não bateu forte, não, porque meu pai ele sempre foi muito consciente. E ele me bateu 2 vezes na vida. E ele batia, ó, você tá apanhando porque você fez isso, 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 isso. Você não pode fazer isso, isso, isso. Ele tava me ensinando. E ele não batia com força para machucar, nada disso. Era autoridade, né? Mostrar quem tem autoridade dentro da casa. E eu lembro direitinho que uma vez ele me falou: ó, você ainda tá apanhando de cinta para não doer, porque o meu pai me batia com galho de goiabeira. Na época, para mim, não fez sentido nenhum. Nenhum. Mas depois dos 40, né, que eu já estava bem no meu trabalho de autoconhecimento, eu falei: caramba,
Como que eu poderia culpar o meu pai de me bater naquele dia, se na cabeça dele ele estava aliviando muito para mim? Olha só o meu amor, o amor que eu tenho de pai para você. Eu não vou te bater com aquele galho que eu sei que dói pra caramba. Eu vou te bater com a cinta que dói menos. Só para você ter um aprendizado. Não tô falando que é certo bater, não, tá? Eu só tô dando um exemplo. Um De como da exemplo. forma, mesmo que era pra castigar, ele estava sendo o mais amoroso possível. Como que você vai culpar uma pessoa que ela não sabe que tá errando? Uhum. Né? Então eu vejo se culpar muitos pais pelo que você é, pelas tuas crenças. Sim, os pais fazem parte disso. Só que é uma palavra um pouco forte, né? Mas sim, nós somos vítimas da nossa criação enquanto nós somos crianças. Depois a gente continua vítima dessa criação se a gente quiser. Se você não quiser ser mais vítima das suas crenças limitantes, pratique autoconhecimento. Vem comigo. Aí você está falando uma coisa muito interessante que a gente realmente vive ouvindo na internet, sua criança interior, abraça sua criança interior, acolha sua criança interior. E aí eu vou para uma outra coisa que é muito um jargão também da internet, né? De pessoas que dão cursos de relacionamento para a pessoa ser uma pessoa de alto valor. Por isso que eu achei legal você falar a questão de um homem de alto valor, porque se põe muito uma pressão da mulher ser de alto valor, né? Mas aí nunca tinha ouvido alguém falar sobre o homem de alto valor. Bacana. E aí eu queria saber também assim, existe receita de bolo pra amar? Porque todo mundo fala assim, né? Pra conquistar um cara, assista a minha live que eu vou te dar as 3 dicas de como você conquistar um cara. E aí depois pra amar, pra ter um bom relacionamento, assista tantas dicas, venha comigo nesse... Como é que é? Existe receita de bolo pra viver um grande amor? Igual eu falei, né? Essa digital minha é única. Se a gente encostar aqui, ó, esse contato que a gente teve, só nós dois vamos ter esse contato. Qualquer outra pessoa que eu encostar aqui será um contato diferente. Então eu não posso dar a mesma receita para todo mundo. É óbvio que existem dicas, né, que funcionam. Só que eu, particularmente, eu não gosto muito desses cursos prontos, não, com respeito a todo mundo que faz curso pronto de como seduzir, como isso. Por quê? Eu já vi um curso que era o seguinte: se o cara tá te olhando, joga o cabelo pro lado, e depois joga pro outro, aí passa o olhar por ele por alguns segundos, coisa e tal. É óbvio que isso funciona. Até porque isso é inerente do ser humano. A mulher, quando ela tá interessada, ela arruma o cabelo. O homem também arruma, né? Porque é como se fosse a nossa moldura, né? Deixa eu ver se a barba tá bem feita, né? Aquela arrumadinha. É normal. Mas o que eu não concordo com os cursos é o seguinte: digamos que eu já vi pessoas falando, você tem que passar um batom vermelho, que eu adoro, porque o batom vermelho é sexo, é isso, é sexy, é isso. Mas tem mulher que não gosta de batom vermelho, tem mulher que gosta de batom mais da cor do lábio, assim, coisa e tal. Então, assim, eu vou pegar dicas de algo que eu não sou para conquistar uma pessoa, aí depois eu conquistei. E aí? Eu vou ter que viver essa personagem pro resto da vida? Porque aí eu parei de usar batom vermelho, agora eu vou usar conquistei, eu vou começar a usar batom da cor. Eu tô dando exemplos bem ilustrativos, né? Eu vou começar a usar o batom que eu gosto, aí o cara, mas você não era isso que quando eu conheci, não era assim, né? E começa a dar os Perfeito. conflitos, né? Isso para ambas as partes. É óbvio que você usar essas técnicas funciona, porque a expressão corporal, eu sou ator, eu trabalho muito a expressão corporal ela fala, a expressão facial ela fala, né? Então eu posso sim usar de técnicas que a própria PNL ensina para eu te conquistar uma pessoa, pelo menos tentar, né? Que a gente também não consegue tudo que a gente quer na vida, né? Mas eu posso conquistar uma pessoa usando técnicas. E de repente, se eu estou usando essas técnicas, mas no dia a dia eu não uso, eu não sou isso. Então eu vou conquistar, mas será que eu vou conseguir manter? Então eu sempre gosto de trabalhar onde? Onde está o teu local de sedução, Karine, por exemplo? Através disso, você pode usar a seu favor. Da sua melhor. Você tem uma forma de seduzir que é totalmente diferente de uma outra mulher. Aí eu vou ensinar vocês duas a agirem de forma igual como robô. Colocar uma do lado da outra, ó. Vocês são robozinho, um bando de robô.
todo mundo agindo igual, todo mundo gira o cabelo para um lado, todo mundo usa batom vermelho. Ou seja, as técnicas, as dicas funcionam a priori, no meu ponto de vista, sim. Mas para levar o relacionamento adiante, começa a dar algumas falhas. Porque você começa a deixar. Você não consegue ser uma personagem o tempo inteiro. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Igual. Mas vende muito. Mas vende muito. Exatamente, vem de mundo. E me fala aqui uma coisa, então, qual seria a dica para conquistar um grande amor? Em primeiro lugar, se conquistar, né? Se conquistar. E agora, a dica para você conquistar um grande amor. Ser você. Seja você. Porque eu tenho uma frase que eu escrevi que ela é o seguinte. Eu gostava, ela fala, é mais ou menos assim. Eu sempre gostei de você, mas no dia que eu descobri os seus defeitos, eu descobri que era amor, né? Então, assim, a gente só sabe que ama o outro quando os defeitos do outro são toleráveis, né? Estão dentro do que a gente aceita. Porque dentro da nossa seletividade, digamos assim, o que eu penso sobre? A seletividade está dentro dos valores. Só. Porque não adianta você casar com um cara, por exemplo, eu quero dar uma educação X para meus filhos e o cara quer dar uma educação Y. Vai começar a dar atrito entre o pai e mãe, porque cada um quer levar para um lado. Um quer, esse eu vou cuidar dentro da igreja, não, isso aqui eu vou cuidar no submundo. Estou dando exemplos bem extremistas. Então, como que vocês vão entrar num acordo dentro desse relacionamento para criar esse filho, né? Eu acredito nisso, eu quero viver no sítio. O outro quer viver numa cidade urbana, né? Como que vocês vão adequar isso, né? E eu penso mais nesse sentido de o amor, ele não é que a gente confunde o amor com a paixão. Muitas vezes, né? Se apaixonar é fácil, né? Você, poxa, às vezes conhece uma pessoa, o beijo pegou, funcionou, tem aquela coisa de pele, caramba, eu amo. Não, você não ama ainda, você tá apaixonada. Ou apaixonado, né? E o amor, ele vai vindo com isso. Eu vou conhecendo a pessoa, caramba, olha só, me surpreendi, e vice-versa, né? Caramba, me surpreendi. Então, eu acredito que o amor, ele é construído no dia a dia, e como conquistar esse amor? É a gente entender, nós entendermos quem nós somos, quais são as nossas prioridades e quais são as nossas, entre aspas, exigências para viver um grande amor. E a outra pessoa tem que estar na mesma vibração que a gente. Não adianta eu querer ser tudo isso e o outro não quiser. Se o outro não quiser, eu não vou fazer muito pelo outro. Não vou conseguir transformar o outro, né? Que isso as mulheres são um pouco assim, né? Muito. Eu serei a salvadora desse homem, né? Esse homem vai parar de beber quando casar comigo, esse homem vai parar de ser farrista quando ele vai parar de ser galinha quando casar comigo, ele vai parar de fazer isso, vai parar de estar nos bares quando casar comigo, ou coitadinho, né? Ele tá mal nisso, eu vou salvar nisso, coisa. É óbvio que um salva o outro, óbvio. Mas quando você inicia um relacionamento baseado nisso, não vai chegar a algum lugar. Exatamente. E aí eu acho que muita gente se pergunta, né? Como é que eu sei que se o meu relacionamento tá bom? Você tá se sentindo feliz? Só você pode responder, né? Eu sei do meu, né? Quando o meu relacionamento tá bom, é quando existem alguns atritos, mas mesmo assim eu falo, caramba, eu tenho muito mais motivo para ficar do que o de partir. Mas no momento quando eu começo a pensar, caramba, eu tenho muitos motivos para partir, pouquíssimos que estão me deixando aqui preso, aí já não é mais um relacionamento, né? Aí já tá Já tá tóxico, né? tóxico, né? Mas porque ninguém é perfeito. Sim, e às Eu não, vezes é isso, foi bom, foi bom enquanto durou, né? Deu certo, deu certo. Ficar ali 1, 2 anos, ou o tempo que foi, mas deu certo, né? eu, Você saiu com uma bagagem, ela também, e aí, ok.
que a gente está vivendo esse momento, né? Porque os nossos pais ainda, a maioria pelo menos, eles foram ensinados ao casamento eterno, até os últimos dias de vida, né? Então, quem está no isenta ainda teve esse ensinamento de, pô, você tem que casar pro resto da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, já tem um ensinamento novo que seja eterno enquanto dure. E só que esse seja eterno enquanto dure também está sendo levado muito ao pé da letra, né? Qualquer coisinha que você faz que eu não gosto, não, vamos terminar que eu não gostei disso. Não existe mais diálogo, não existe mais... Quer dizer, existe sim. Falando de forma generalizada, né? Como Bauman falava, né? Na sociedade líquida, né? As pessoas estão com menos paciência de resolverem os assuntos dentro de um relacionamento e acham mais fácil trocar, porque a gente está vivendo na época do prazer, né? Do prazer de... a felicidade a todo custo, que é o fato de, poxa, eu me relaciono com você, eu sei que um ano a gente vai estar super feliz, a gente vai estar apaixonado, beijando, namorando o tempo inteiro, aquela coisa de pele, 1 ano e meio, 2 anos, aí começa a paixão a ir embora e entra o local do amor, né? O amor entra ali nesse local, a paixão dura até 18 meses, pelas pesquisas, né? Lógico que cada um é um. E aí depois é o que você estava falando, né? Amar é meio que olhar junto pra frente. Sim. Essa é a definição de amor. Pra mim, sim. Agora, então, me fala aqui, a gente tá aqui começando a correr contra o relógio, né? Me fala assim, é possível ter felicidade sempre? Hoje em dia, nesse mundo da internet, todo mundo posta foto sorrindo. Como é que fica essa questão assim? É possível ser feliz todo dia ou não? Isso é uma grande enganação, Pra mim, isso é uma grande enganação. A felicidade, igual a gente conversou ali no início, ela só existe porque a gente tem a tristeza como referência, né? Senão se a gente só vivesse feliz, a gente nem saberia que estaria feliz. Mas o que acontece? O que eu gosto sempre de falar, não busque a felicidade. Não tenha como o objetivo final ser feliz. Tenha como objetivo se amar. Porque se você se amar, você vai se amar nos momentos felizes e nos momentos tristes. E isso, não há nada melhor do que isso. Como eu comentei com você, meu irmão faleceu há 1 ano e 7 meses, né? Te amo, Dani. E amo muito. Mas eu vivi 1 ano de luto. Eu vivi 1 ano de luto que foi muito doloroso mesmo, sabe? Eu ensinei ele a andar de bicicleta, jogar futebol, como paquerar uma menina. Ensinava... Ele era 7 anos mais novo que eu, né? Então... As pessoas me mandavam, às vezes, directs. Poxa, eu queria ser feliz igual a você. E eu li, às vezes, o direct e eu tava chorando de tristeza. Aí eu falei assim, não. Aí eu respondia, não queira ser feliz todos os dias. Queira se amar todos os dias. Porque mesmo nesse dia triste, eu acordava, eu colocava meu óculos escuro, eu colocava minha bermuda, eu colocava minha música, meu fone e ia pra praia correr. Chorava às vezes no meio da corrida, chorava, caminhava, voltava a correr, porque eu tenho a consciência, o autoconhecimento me trouxe a consciência que mesmo nos piores dias da minha vida, eu sou a protagonista da minha vida. Eu sou o que há de mais importante na vida para mim, sou eu. Então eu tenho que me cuidar, ninguém tem que me cuidar de mim. Ninguém tem essa obrigação. É óbvio que é bom você receber carinho das pessoas que você ama, né? E das pessoas que te amam. É a melhor coisa que tem. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar. E eu sei que correr, eu estou produzindo dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são todos hormônios que trazem. É o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar, a adrenalina te faz se sentir vivo, e todos esses hormônios, eles te ajudam a não entrar em depressão, a não entrar em síndrome do pânico, a não entrar em crise de ansiedade. Então, eu ia chorando para a praia correr, porque eu estava triste. Mas eu falava para mim, você está triste, e você tem direito de estar triste. Uma pessoa que você ama muito desencarnou de um dia para o outro. Então você tem direito de estar triste. Mas se você se ama,
continue cuidando de você. Porque esse momento é só mais um momento, quer dizer, foi o momento mais marcante da minha vida até hoje, não foi só mais um momento, mas é mais um momento que vai passar. Tem que passar, né? Quer dizer, você sofria por uma coisa legítima, né? Isso que você falou é muito importante, tem que passar, porque muitas pessoas não permitem que passe. Eu vejo mulheres falando assim, mas o cara me abandonou há 15 anos e até hoje eu sofro por ele. Você só porque você quer. Eu não falo assim na hora, né? Óbvio, né? Mas Não, você só porque você quer. mas a pessoa é responsável por si, né? Ela é responsável por sair daquela situação. Eu falei isso na outra live que a gente fez. Realmente, as pessoas têm que buscar a cura, né? Sim. Tô deprimida e vou ficar aqui pro resto da vida até. Não, não, tem que buscar a cura. Não curou? Então você ainda tá no processo, mas tem que buscar a cura. E o que é buscar a cura se você não tem, você não sabe dar o primeiro passo? Busque ajuda profissional. Tá com depressão? Vai no psicólogo, um terapeuta. Não tem. Qual o problema? As pessoas têm, às vezes, um certo preconceito, né, de você ter algum problema emocional, psicológico. Poxa, se você tem diabetes, você toma remédio para diabetes. Se você tem pressão alta, você toma remédio para pressão alta. Se você está com dor de garganta, você toma remédio para dor de garganta. Se está com dor de cabeça, você toma ali um remédio para dor de cabeça. Agora você está com problemas emocionais, não posso cuidar não, porque as pessoas vão achar que eu tô isso, ou que eu tô aquilo, que eu, né? Não, é apenas uma doença também, né? Digamos, nesse local. Então, eu tô com depressão, eu vou me cuidar. Se eu não sei como eu vou me cuidar, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. Eu, por exemplo, trabalho com mentoria, graças a Deus, eu ajudo muitas pessoas, mas eu também tenho meu terapeuta. Por que a minha terapeuta tem uma terapeuta? E a terapeuta da minha terapeuta tem uma terapeuta. E assim sucessivamente. Por quê? Eu consigo te olhar de fora e eu consigo te fazer refletir aonde você não está conseguindo refletir. Porque você está com a cabecinha fechada naquele local, mas quando eu estou vivendo, será que eu estou refletindo onde eu preciso refletir ou eu preciso de alguém também para me mostrar onde eu ainda não refleti? E a gente precisa dessa outra pessoa. Hoje eu tenho muito mais consciência em certas coisas, né? Óbvio, mas tem certos momentos que eu ligo para falo assim, Fábio, deixa eu te falar, cara, tá acontecendo isso, eu tô na dúvida, isso daqui é o meu subconsciente ou será são crenças limitantes ou eu tô certo? Aí ele fala, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu falo, não, cara, isso é tudo crença minha, não, tá certo, obrigado, meu amigo. Aí desligo o telefone e tomo minha decisão. Porque a crença, ela te bloqueia muito. Uma criança que escuta assim, você nunca vai conseguir se dar bem na vida. Porque você é pobre, você nasceu pobre, você nunca vai ser rico. Aí digamos que essa criança estuda, ou vira jogador de futebol, ou hoje em dia a internet, história, coisa e tal. Quando ela se vê num local que o pai ou a mãe ou a pessoa que criou falou que ela nunca chegaria, ela se pergunta, ué, por que eu tô aqui? Será que eu mereço isso? Você vê muitas pessoas aí, que eu não vou citar nomes, mas assim, que estouraram e depois de estourar entraram em depressão. E fala assim, será que eu mereço isso? O Whindersson Nunes, né? Ele mesmo, eu vou citar o nome porque ele já expôs isso, né? Ele chegou no topo, ele para mim é o maior humorista do Brasil, né? Tipo, E aí ele deve se perguntar, né? Eu eu já vi mereço, uma né? vez ele falando que uma vez os amigos dele falaram para ele assim: "Poxa, vamos pegar o avião e ir para tal cidade". Aí ele falou: "Mas como?". Aí ele lembrou: "Caramba, eu tenho um avião". Aí ele falou: "Será que eu mereço esse avião?". Entende? Então, talvez, eu não conheço a história de vida dele, mas talvez um dia ele acreditou que ele nunca chegaria nesse local. E aí, já que a gente tá falando de amor, isso acontece no amor? Total. Será que eu mereço amor? Né? Tudo depende, né? Todos nós merecemos. Mas se você não foi amada por uma mãe, se você não foi amada pelo pai, se você não teve referência de amor, você não sabe o que é amor. E quando você não sabe o que é amor, você se pergunta: será que eu mereço? As duas pessoas mais importantes da minha vida não me deram isso. Então eu não mereço.
Então a gente às vezes se cria essa crença limitante, porque todo mundo merece, né? Então, mas muitas vezes a gente se pergunta, será que eu mereço amor? Minha mãe não me dava amor, meu pai não me dava amor, né? Tipo, eu ficava em casa meio abandonado, nunca tive amor. Então você cresce pensando, será que eu mereço? Tanto é que eu, às vezes, eu tenho uma coisa, uma experiência, assim, que não é de amor entre homem e mulher, nem de mulher com mulher, de homem com homem, independentemente do que seja. Uma experiência minha de. Eu tava andando no Leblon, na rua, e um mendigo estendeu a mão pra mim e falou assim: jovem, não tem dinheiro aí, coisa e tal. E eu nem olhei na cara dele. Eu dei mais 3, 4 passos e me bateu um negócio assim. Eu falei: caramba, que ser humano fútil que eu fui agora. Eu nem olhei pra ele pra falar que eu não tinha na hora o dinheiro pra dar pra ele. Mas eu falei: como eu fui fútil, né, agora? Eu voltei. Aí eu voltei no mendigo. Eu falei: pô, irmão, eu não tenho dinheiro aqui agora não, só tô com cartão, senão te adiantava. Mas na próxima vez que eu passar aqui, eu vou te comprar aqui um sanduíche, que ele tava em frente a uma lanchonete, e eu vou te deixar um dinheiro. Aí ele levantou e veio assim: cara, não precisa me dar dinheiro nunca mais. Só de você ter parado e olhado dentro dos meus olhos, eu tô me sentindo vivo novamente. Então, o que para mim, isso responde a tua pergunta, que é se eu olhar dentro de você e estar disposto a entender o seu universo, igual eu tô olhando agora, assim, né? E você estiver disposta a descobrir o meu universo e a entender, é a coisa mais linda que tem, né? Porque nada é mais precioso e mais difícil do que você desnudar sua alma. Desnudar o corpo é fácil. Agora, desnudar sua alma é muito difícil, porque a gente tem todas as cicatrizes, as feridas que você falou. E quando que eu me sinto seguro, né? A gente não tem a certeza absoluta nunca. Nunca. Mas a gente observa sinais. Se essa pessoa já chega na minha vida com aqueles sinais todos que eu já vivi, que eu não quero repetir, poxa, você é muito legal, mas não estamos na mesma frequência, né? Outras pessoas podem chegar e a gente descobrir novas coisas que a gente não quer também, porque sempre é uma nova experiência, né? Sempre é fazer o novo, né? Mas eu acredito que o amor é quando você está disposto realmente a entender o universo daquela pessoa. Gente, estamos aqui com o Maurício Silveira, é isso, é papo que não acaba mais. Chama ele no direct, ele responde, tá? Eu consegui pegar ele por lá para vir aqui com a gente. E já passa de 1 hora e a gente poderia continuar aqui muito mais, né, Maurício? Porque é muita coisa para falar, principalmente sobre autoconhecimento. Mas eu acho que foram várias dicas, né? Se você tá pegando o finalzinho, né? Que o pessoal arrasta pro fim, assim. Ele falou assim que é preciso não só começar de novo, mas começar o novo. Ele falou sobre essa questão de vencer crenças limitantes. Ele falou sobre um homem de alto valor, porque hoje em dia na internet, né, mais uma vez, eu acho que colocam muita responsabilidade para cima das mulheres e seja você uma mulher de alto valor, mas gente, ninguém tá questionando na internet o que é um homem de alto valor também, né? Sim. E aí eu acho que para encerrar assim, né, eu gosto de falar alguma coisa e essa semana eu ouvi uma coisa muito legal, né? Tipo, a gente precisa, eu quero encontrar o meu príncipe encantado. Mas o que é o príncipe encantado? O complexo das palavras já falam, né? Um homem que está encantado. Então, dê amor para receber amor. Encante alguém para que você tenha cada um aí o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantada, né? E aí eu acho que vai para os homens também, né? Encante as mulheres para ter a sua princesa encantada. Mas as dicas são com ele tá aqui, ator, escritor, mentor. E aí, deixa os seus arrobas. Deixo sim. Posso fazer um jabá rapidinho? Pode. Gente, olha só, Em Pé de Guerra está em cartaz na última apresentação lá no Cine Teatro, no Shopping Barra Ponte, nessa próxima sexta-feira, dia 25, às 8 horas da noite.
Espero você lá. E outra coisa, em outubro farei uma imersão presencial, um dia inteiro de imersão. A gente vai trabalhar o autoconhecimento, eu, a Patrícia, uma psicóloga, né, que ela pode trabalhar locais que eu não posso ainda, que eu sou estudante de psicanálise, mas ainda não sou um psicanalista, então posso trabalhar autoconhecimento. Outras coisas de patologia ela trabalhará, né? E uma mensagem é: nunca desista de você, porque você é o que tem de mais precioso na sua vida. E sempre se pergunte o porquê de qualquer atitude que você vai tomar. Quando você se pergunta o porquê, você tira a responsabilidade do teu subconsciente e traz para a consciência. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu tenho medo disso? Né? Por que que eu vou me relacionar com esse cara? Ah, porque ele é bonito. Por que que eu vou me relacionar com um cara só porque ele é bonito? Ah, porque me traz atração. Mas por que que eu vou me relacionar com uma pessoa que só me traz atração? Não tem um porquê, né? Tem que ter mais. Então, quanto mais porquês a gente vai se perguntando, mais para a consciência você vai se trazendo. Então, a minha mensagem final é: busque autoconhecimento, que você vai cada vez mais ser você, ser a sua melhor versão. E se ame, né? Até nos dias tristes. Se ame até nos dias tristes. Principalmente, que é quando a gente mais precisa, né? Que nos dias felizes a gente não precisa fazer esforço para se amar, a gente já se ama, né? Gostei dessa. E a gente não pode ir embora sem agradecer aos nossos patrocinadores. A gente está aqui o tempo inteiro falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é saúde mental. E um dos nossos patrocinadores é o Assim Saúde. Obrigada, a operadora de planos de saúde com a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro, sempre prezando pela saúde, pelo o bem-estar. E diariamente você tem no blog vivassim.com.br informações, orientações sobre saúde, estilo de vida saudável, relatos de superação de quem não desistiu de buscar a cura e conseguiu, e também informações sobre o Special Life, programa de medicina preventiva do Assim Saúde, voltado para pessoas que são portadoras de doenças crônicas ou simplesmente aquelas que querem ter mais qualidade de vida, assim como você e eu. E também desejo aqui agradecer ao Mundo Digital, né, que a gente está aqui por causa dele, da internet, podcasts e tudo isso, agradecendo então ao Estúdio Ponto Criação, que é o local onde a gente realiza esse podcast. Se você tem vontade de realizar cursos online, videoaulas, podcasts, a gente aqui tem uma equipe voltada para começar desde a estrutura, o pensamento lá, botar no papel, colocar isso em prática e fazer chegar ao alcance de todos hoje. Quero também agradecer a Criação Online, que é a agência que cuida das nossas redes sociais e as nossas estratégias de marketing, e também desenvolvem aplicativos e sites. Então, põe a câmera para cá, para o seu QR Code, que está aqui na tela, e entre em contato com eles. Gente, estamos chegando a mais uma quarta-feira e espero ter ajudado aos entas, né? Que, assim, depois do enta, eu acho que faz um boom na cabeça, assim, de se autoconhecer, de se amar, de se permitir mais profundo, né? De se permitir, eu gosto muito, um psiquiatra, uma vez que eu fui, né? Ele falou assim: Karine, ninguém morre de chorar, então põe um tango, ouve um tango e chora essa sexta-feira que você tá precisando. E às vezes essas questões, né, de ficar em casa e se autoconhecer e se questionar, vale muito a pena e vale muito mais do que ir para uma balada, apenas só dançar, que às vezes você precisa se conhecer para depois externar. E aí, nada melhor também do que ter um mentor aqui, Opa! Maurício Silveira. E aí, a gente vai acabando. Espero que vocês compartilham, curtam, passem a seguir o canal, se inscrevam. E na próxima quarta-feira, a gente está aqui junto. Até quarta, então. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto tão importante, não é verdade? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @MauricioSilveiraOficial. Gratidão e gratidão. E aí ficou faltando tanta coisa que eu já deixo o convite aqui para ele voltar. Poxa, vamos que vamos, quando quiser. Um beijo, gente. Até quarta que vem. Tamo junto. Obrigada. Obrigado, Maurício.